continuação do capítulo 2, James Allen, o homem é aquilo que ele pensa. Temos agora um empregador de mão de obra que adota medidas desonestas para evitar o pagamento de salários justos aos seus operários e, na esperança de alcançar maiores lucros, reduz esses salários. Tal empresário está também totalmente despreparado para a prosperidade e, quando se surpreender falido, tanto no que diz respeito à reputação quanto aos seus bens, lançará a culpa às circunstâncias, sem saber que é ele o único responsável pelas condições em que ele se encontra. Citei esses 3 casos apenas como exemplos ilustrativos da verdade segundo a qual o homem é o causador, embora quase sempre inconscientemente, das circunstâncias que o cercam e de que, ao mesmo tempo que visa a um bom fim, está continuamente frustrado a sua realização por encorajar pensamentos e desejos que não podem, de forma alguma, harmonizar-se com esse fim. Tais exemplos poderiam ser multiplicados e variados quase que ao infinito, mas isso não é necessário, visto que o leitor, se assim o decidir, poderá acompanhar as ações das leis do pensamento em sua própria mente e vida. E enquanto isso não for feito, meros fatos externos não poderão servir de base para o raciocínio. Todavia, as circunstâncias são tão complicadas, o pensamento tem raízes tão profundas e as condições de felicidade variam tanto de indivíduo para indivíduo que não se pode julgar o estado de alma global de alguém, embora a própria pessoa possa conhecê-lo. Somente pelo aspecto externo de sua vida isso não é possível. Um homem pode ser honesto em certos sentidos e, entretanto, passar privações. Outro pode ser desonesto em certos sentidos e, mesmo assim, enriquecer. Mas a conclusão geral tirada de que o fulano fracassou exatamente por causa de sua honestidade ou que o ciclano prospera justamente porque é desonesto e o resultado de um julgamento seria superficial, de que o homem desonesto é quase que totalmente corrupto e o honesto quase que totalmente virtuoso. À luz de um conhecimento mais profundo e de uma experiência mais ampla, verifica-se que tal julgamento está errado. O homem desonesto pode possuir algumas virtudes admiráveis que o outro não possui. E o homem honesto poderá ter vícios odiosos que não existam no outro. O homem honesto colhe os bons resultados de seus pensamentos e atos honestos, mas também atrai para si o sofrimento causado pelos seus vícios. O desonesto colhe, do mesmo modo, seus próprios sofrimentos e felicidades. Agrada a vaidade humana acreditar que a gente sofre em consequência de nossas virtudes. Mas, enquanto o homem não tiver extirpado de sua mente todo o pensamento doentio, amargo e impuro, e não tiver lavado em sua alma a última nódoa do pecado, não terá condições de saber e declarar que seus sofrimentos são resultado de suas boas qualidades e não das más. E a caminho dessa suprema perfeição, ainda que há muito a tenha alcançado, ele descobrirá, operando em sua mente e em sua vida, a grande lei, que é absolutamente justa e, portanto, não poderá pagar o bem com o mal e o mal com o bem. De posse de tal conhecimento, ele saberá então, volvendo os olhos para sua passada ignorância e cegueira, que sua vida é e sempre foi ordenada com justiça e que todas as suas experiências passadas, boas e más, foram o produto equitativo de seu próprio ser não evoluído, mas em evolução. Bons pensamentos e atos jamais produzirão maus resultados. Maus pensamentos e atos jamais produzirão bons resultados. Isso equivale a dizer que do trigo só poderá nascer trigo e de urtigas só poderá nascer urtigas. Nós entendemos essa lei no mundo natural e trabalhamos com ela, mas poucos são os que a entendem no mundo mental e moral.
embora sua ação nele seja igualmente simples e inevitável, e, portanto, não cooperamos com ela. O sofrimento é sempre o efeito do pensamento errado em algum sentido. É um indício de que o indivíduo está em desarmonia consigo mesmo, com a lei do seu ser. A exclusiva e suprema utilidade da dor é a de purificar, de queimar tudo o que é inútil e impuro. Para aquele que é puro, a dor deixa de existir. Não teria sentido levar o ouro ao fogo depois que a ganga já foi eliminada. E um ser perfeitamente puro, esclarecido, não poderia sofrer. As circunstâncias que o homem enfrenta no sofrimento são resultado de sua própria desarmonia mental. As circunstâncias que o homem enfrenta e recebe com bem-aventurança são o resultado de sua própria harmonia mental. A bem-aventurança, não os bens materiais, é a medida do pensamento reto. A infelicidade, não a falta de bens materiais, é a medida do pensamento errado. Um homem pode ser amaldiçoado e rico, pode ser abençoado e pobre. Bênçãos e riquezas só se juntam quando as riquezas são justa e sabiamente usadas. E o pobre só se torna miserável quando considera sua sorte como um fardo injustamente imposto. Indigência e vício são os dois exemplos da infelicidade. Ambos são igualmente antinaturais e o resultado de desordem mental. Homem algum atinge um condicionamento adequado enquanto não se sente feliz, saudável e próspero. E a felicidade, a saúde e a prosperidade são o resultado de um harmonioso ajustamento do interior ao exterior, do homem ao seu meio. O homem só começa a ser homem quando para de lamentar-se e de proferir injúrias, e começa a buscar a justiça oculta que regula a sua vida. E na medida em que se adapta e que adapta sua mente a esse fator regulador, deixa de acusar os outros de serem a causa da sua situação e começa a edificar-se com pensamentos fortes e nobres. Para de espernear contra as circunstâncias e começa a usá-las como ajuda para alcançar um progresso mais rápido e como um meio de descobrir dentro de si próprio forças e possibilidades ocultas. A lei e não a confusão é o princípio dominante no universo. Justiça e não injustiça constitui a alma e substância da vida. Honestidade, não corrupção, é a força modeladora e impulsionadora do governo espiritual do mundo. Assim sendo, o homem tem apenas que endireitar a si próprio para endireitar o universo. E durante o processo de endireitar-se, ele descobrirá que na medida em que modifica seus pensamentos em relação às coisas e ao próximo, as coisas e o próximo se modificam em relação a ele. A prova dessa verdade está em toda pessoa e, portanto, poderá ser facilmente investigada por meio de uma introspecção sistemática e da autoanálise. Modifique alguém radicalmente seus pensamentos e se assombrará ante a rápida transformação que isso efetuará nas condições materiais de sua vida. Imaginamos que o pensamento pode ser mantido em segredo, mas não pode. Ele se cristaliza rapidamente em hábitos e os hábitos se concretizam em circunstâncias. Pensamentos animalescos cristalizam-se em hábitos de embriaguez e sensualidade, os quais, por sua vez, se concretizam em circunstâncias de miséria e doença. Pensamentos impuros de qualquer tipo cristalizam-se em hábitos enervantes e tumultuantes, os quais se concretizam em circunstâncias confusas e adversas. Pensamentos de medo, dúvida e indecisão cristalizam-se em hábitos fracos, covardes e irresolutos, os quais se concretizam em circunstâncias de
fracasso. Indigência e servil dependência. Pensamentos preguiçosos se cristalizam-se em hábitos de falta de higiene e desonestidade, os quais se concretizam em circunstâncias de sujeira e mendicância. Pensamentos de ódio e condenação cristalizam-se em hábitos de acusação e violência, os quais se concretizam em circunstâncias de injúria e perseguição. Pensamentos egoístas de todos os tipos cristalizam-se em hábitos de egocentrismo, que se caracterizam em circunstâncias mais ou menos infelicitantes.